Olá, meus queridos. Hoje nós estamos na nossa aula. Vamos falar um pouco mais sobre as penas. Já falamos um pouco sobre as penas privativas de liberdade. Hoje nós vamos falar sobre as penas restritivas de direito, ok? Também um tópico bem importante no que diz respeito às penas, ok? Então, estou deixando material para vocês na nossa plataforma. E vamos fazer pequenos vídeos para que nós possamos interagir, ok? Durante a aula. Então, vamos lá. As penas restritivas de direito. Vamos esmiuçar esse conceito, né? Elas são chamadas penas alternativas. Por quê, gente? Justamente a fundamentação dela, o porquê dela, é para que possamos evitar que as pessoas cheguem até o cárcere. Penas desnecessárias, penas pequenas, que levem as pessoas ao cárcere. Toda a problemática que o cárcere acompanha. Um dia que seja atrás das grades, a pessoa fica extremamente vulnerável a que aconteça coisas extremamente complicadas psicologicamente com elas. Então, esse instrumento é mais um para que penas pequenas que podem ser desnecessárias, essa imposição de privação de liberdade, possam ser impostas na sentença, mas que elas possam ser, neste momento, substituídas por outra espécie de penas, no caso restritivas de direito, que acompanhem, possam trazer os mesmos resultados de prevenção e retribuição também daquilo que a pessoa fez, para que a pessoa realmente reflita e possa voltar, né? Nunca mais vir a cometer aquele crime, desencorajar com que aquela pessoa continue na vida do crime, ok? Nas situações expressamente indicadas por lei, ou seja, a lei delimita e ao juiz não cabe criar, ok? Por analogia, qualquer outra espécie de circunstâncias, ou está enquadrada naquilo que a lei determina, ou não pode ser aplicada essa substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direito, ok? Relativas a indivíduos dotados de condições pessoais favoráveis. Ou seja, o juiz vai verificar também as questões subjetivas daquele indivíduo. Se essa pena restritiva de direito vai cumprir realmente a sua função de acordo com a característica daquele indivíduo. E envolvido em práticas de infrações penais de reduzida gravidade. Não pode ser uma infração penal altamente com violência, grave ameaça, ok? Então, são penas que realmente, e situações que realmente, cumprindo toda essa determinação, possam se adaptar, se adequar a essa substituição e que realmente tragam para esse indivíduo essa ressocialização, ok? E aí, como fundamento, justamente a questão da prisão, todo aquele questionamento, eu estou colocando aí nessa reflexão da falência da pena de prisão, ok? Qual é a natureza desse instrumento, ok? Ele vem substituindo o encarceramento e as suas sequelas. Claro que o encarceramento ainda é necessário, em alguns casos sim, mas justamente nos casos que puder ser substituído, é um instrumento a mais que a legislação vem trazendo para que se dê essa chance, para que o apenado, mesmo ele sendo condenado, ele possa vir a refletir e a mudar, a se arrepender e realmente refletir e mudar a sua conduta, ok? Então, vamos lá. Quais são as espécies das penas restritivas de direito? Nós vamos esmiuçar uma a uma, mas é importante você saber que todas estão aí no artigo 43, ok? Então, prestação pecuniária, perda de bens e valores,
A questão da limitação de fins de semana, prestação de serviço de comunidade, à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos, ok? E nós vamos falar uma a uma dessas situações. Agora, o que eu coloco para vocês é um rol exaustivo, taxativo. O juiz não pode ventilar outras penas restritivas de direito, ok? Natureza jurídica continua sendo uma pena, ok? Independente da ausência da privação de liberdade, lembra que houve a sentença, essa pessoa foi condenada e por uma questão de legislação, de política criminal, a nossa legislação traz essa possibilidade de que em certas circunstâncias possa estar havendo essa substituição da pena privativa de liberdade por todas as mazelas que a acompanham por uma pena restritiva de direito, ok? Mas não deixa de ser pena, continua sendo pena, ok? As características estão localizadas no artigo 44 e 54 do Código Penal, ok? Então, elas são penas substitutivas. Por que essa característica de ser substitutiva? Porque, gente, ela substitui uma pena privativa de liberdade por uma ou mais penas restritivas de direito, desde que, como foi dito, esteja presente todos os requisitos legais, ok? Autonomia. Por que tem essa outra característica da autonomia? Que uma vez substituídas as penas restritivas de liberdade por pena restritiva de direito, não podem ser cumuladas com a pena privativa de liberdade, exceto se for necessário o seu restabelecimento. Ou seja, você não pode substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito e cumular com outra privativa de liberdade, ok? Não dá, elas são autônomas, a não ser que se for o caso, se a pessoa descumprir aquilo que foi acertado, pode haver o quê? Pode haver o restabelecimento da pena restritiva de liberdade se ela não cumprir aquilo que ficou acordado, pactuado, para que ela pudesse ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ok? Eu trago aqui para vocês algumas legislações específicas, né, como o Código de Trânsito, que ele prevê, no caso, aplicações conjuntas de pena privativa de liberdade e penas restritivas de direitos no próprio artigo, ok? Como o 302, o homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o artigo 306, embriaguez ao volante, mas são legislações específicas. Código Penal, nos demais crimes que não são legislação específica, os crimes em relação ao Código Penal, não pode, ok? A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. É o que está expresso no artigo 292 da Lei de Trânsito, ok? Mas eu digo para vocês que ocorre isso na legislação de trânsito, por quê? Porque é uma legislação específica, especial, ok? Mas a regra do Código Penal é que não pode, que elas são autônomas e não podem vir juntas, ok?